Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas, tudo com muito humor e alegria. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Meu nome é Edu e estou aqui com o William. E aí, galera, saudade de mim. Faz tempo que eu não venho aqui, mas estamos de volta. O William aqui na base. Bom, eu e o Will gravando, isso é raridade mesmo, né, cara? Nós dois juntos aqui, né? E tomara que dessa vez a gente não discorde um do outro. Da outra vez a gente discordou, verdade. Boa, e nós não estamos sozinhos aqui, né, Will? Estamos aqui com duas pessoas convidadas. Nada, é verdade, a gente não tá sozinho não, a gente tá com dois amigaços meus que a gente já gravou algumas vezes junto. Acho que é a terceira vez que eles estão aqui, que eu chamava eles dos meus... não precisa fazer vezinho não, que isso aqui não é vídeo, é só som, tá? A gente tem... Segunda vez. Segunda vez? Nossa, eu sou muito burro. É a segunda vez que eles estão aqui. Tá vendo? Não era V, era... Eu tenho que tomar meu remedinho. A segunda vez que eles estão aqui, eu lembro que eu falei que eles são meus back-ends, consultores back-ends de luxo que eu tenho. Os meus amigos, o Fred e o Leandro. Fala aí um oi pra você, pro povo aí, galera. Olá, pessoal, eu sou o Fred aqui, voltando pela segunda vez aqui no Dev da Estrada. Prazerzaço falar com vocês. Eu sou o Leandro também pela segunda vez. O William sempre convida a gente, é um prazer sempre gravar com o Fred junto, né? A gente conversa bastante nós três via Telegram, e quando a gente tem um assunto que é muito grande, a gente, a hora de um podcast, né? Então, prazer estar aqui também. Mas qual que foi o assunto, Du, que eu cheguei pra você convidando pra gente gravar hoje? Qual que foi o assunto que eu falei, não, a gente precisa gravar? Pois é, cara, o Will chegou e falou assim, a gente quer falar sobre topologia de times, vamos falar sobre estruturas, e aí a gente tava fazendo uma conversa aqui pré-episódio, né, falando, o que a gente fala, né, que esse assunto é grande. É porque a treta começou, a treta entre aspas, né, o Leandro tava falando de um problema que ele tá tendo que resolver, que tem muito a ver com o time Topology, e eu tive numa situação muito parecida, 2, 3 anos atrás, de uma outra empresa que eu trabalhei, e aí a gente começou a trocar figurinha de coisas que eu fiz, que eu acho que eu fiz certo, outras coisas que se eu pudesse voltar no tempo eu faria tudo diferente, e aí a gente entrou num papo de time Topology e tal, e o William pescou a onda aí. E aí, vamos botar isso no podcast. A gente queria debater esse assunto tão juntos aqui, vamos trazer essa treta que vocês estão discutindo aí e bora tentar trazer também pro pessoal que tá ouvindo a gente essa discussão e quem sabe sair algumas dicas legais aí pra quem tá ouvindo, né? Fala pessoal, Edu na área aqui, interrompendo o episódio mais uma vez, né? Sempre, né? Foi mal, gente. Mas eu queria pedir um favor pra você que tá escutando a gente pra votar no nosso podcast no prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Você vai entrar lá no site prêmiompb.com.br, escolher a gente, se cadastrar lá, deixar o seu e-mail, e vai votar na gente. Por quê? Porque a gente quer ganhar esse prêmio, né, galera? Poxa, vota na gente lá se você curte o episódio, curte os episódios, né? Se curte o nosso conteúdo. As votações já estão abertas, então você pode entrar lá no site, já escolher a gente, e depois de votado, né, lá em setembro a gente vai saber quem que ganhou, né, e provavelmente a gente, né, se você votar no nosso podcast, a gente pode figurar entre os top podcasts do Brasil, principalmente na nossa área. Então, não deixe de votar na gente, por favor, divulga para quem conhece também o Dev na Estrada para poder votar no nosso podcast, beleza? Ô Fred, você tinha falado que tem um livro também sobre Team Topology, né? Tem um livro com esse título, inclusive, que foi escrito pelo Maffei Skelton e o Manuel Paes, se não estou enganado. E o foco do livro é exatamente esse, tentar clarear algumas ideias sobre como organizar time de desenvolvimento, como você estruturar a organização para você otimizar para o fluxo de trabalho, para você ter mais eficiência entre os times, como melhorar a comunicação entre eles. O livro em si não é gigantesco, ele é um livro simples até, em alguns momentos até simplista, a gente pode até entrar em mais detalhes se tiver tempo. Mas a ideia principal que o livro vende é a maneira como os times estão organizados vai ter uma influência absurda no software que vai ser entregue do outro lado. E isso por muito tempo aconteceu, mas acho que só mais recentemente que a indústria nossa está começando a se atentar mais pelo fato. Começou a ter esse livro, já tem um livro do Nick Tooney que foi lançado recentemente que toca mais ou menos o mesmo assunto. A gente aos pouquinhos está trazendo isso mais à tona, o pessoal está tendo mais ciência do impacto de como a estruturação de times age para o bem ou para o mal, e o termo Team Topology foi o termo utilizado pelo livro para classificar esse tópico, vamos dizer assim.
É um termo bom. Acho que o livro ele ajuda muito nesse glossário. A gente muitas vezes conversava sobre esses problemas, mas usava termos diferentes para designar o mesmo problema. Para mim, o grande benefício do livro é que ele justamente oficializa alguns termos, mesmo que a gente não concorde com todos os termos. Tem alguns que eu não concordo, por exemplo, mas criou-se um linguajar comum para quem está tentando resolver o mesmo tipo de problema. E por que desse nome Team Topology? Cara, porquê do nome, eu não sei. Acho que assim, eu posso especular. Eu nunca ouvi uma resposta oficial dos autores. Uhum. Mas acho que ele pegou onda em topologia de outras coisas, né? Você fala que topologia de rede, topologia de sistemas. Ele acho que ele quis usar a mesma nomenclatura para mostrar que, olha, também existe uma topologia de estrutura de organização de pessoas, de como elas conversam. Existe um padrão de comunicação entre elas, que não deixa de ser uma topologia. Tentar emprestar um pouco de pensamento sistêmico para esse tópico. Então, se eu tivesse que chutar o porquê do termo Team Topology, seria desse caminho. Mas, oficialmente, eu nunca ouvi nenhum dos autores falarem do porquê do nome. Se você pegar os conceitos que o livro traz, né? É legal que o livro também você pode ler ele em alguns capítulos isolados, assim. Você não precisa ler, por exemplo, o livro inteiro. Tem coisas que são sobre carga cognitiva. Óbvio que tem alguns termos que eles vão associando, né, entre os capítulos, mas tem a parte de domínios, de times, como que você define... Como eles sugerem algumas heurísticas de time também, do tipo, olha, idealmente você não pode ter 2 domínios complexos para um time. Então tem algumas dicas que são baseadas nas experiências deles, né, em consultoria e trabalhos que eles fizeram por aí. Tem também uma categorização que eles fazem, né, de tipos de times também, que eu acho que esse é o lance de dar nome para as coisas, né, que às vezes a gente fala e tal. O outro capítulo que eu acho bem legal, que eu acho que é o mais importante talvez do livro, que é a parte de carga cognitiva mesmo, né, como que aquilo reflete no dia a dia nosso, né, a quantidade de contextos de negócio que um time lida versus a dificuldade, né, dessa troca de contexto e quanto que isso afeta a performance dos times. Enfim, tem uma série de coisas que virou meio que uma coletânea, né, de assuntos relacionados a estruturas de times. Inclusive, eu fiz um workshop semana passada lá no Rio, no evento lá no Scrum Hill, falando sobre como que a gente mapeia domínios, e aí usando o Event Storm, e com esse mapeamento a gente tenta dar uma categorização para esses domínios em termos de complexidade e, em tese, tentar fazer um desenho de estrutura de time com base nesse mapeamento. Então, assim, pra mim foi muito útil, assim, eu também sou suspeito de falar, né, porque eu comecei a falar muito sobre Team Topology em 2019, aí teve um amigo meu que falou, pô, por que você não vira advocate dessa parada, na piada, assim, né, aí eles realmente lançaram, aí ele falou assim, não, tá aqui o formulário, você manda o formulário, e aí eu virei meio que advocate lá do Team Topology, então sou um pouco suspeito de falar do quanto que eu curto essa coletânea de coisas e assuntos, né, do livro. Eu sou mega orelha, né? Eu tô de orelha hoje. Então eu fui me perguntando, pra que eu preciso saber desse tipo de informação? O que essa informação ela vai me trazer? Assim, e aí eu quero que vocês me ajudem em duas frontes, né? Pra quem é IC, né? Pra quem é individual contributor, o cara que tá no chão lá, no chão de fábrica. E pra quem é manager, né? Quem é o chão de fábrica, por que essa informação é útil? E para quem é manager, porque eu acho que parece mais óbvio que isso é útil pro manager, mas eu queria que vocês falassem o que essa noção daria de vantagem para esses dois tipos de pessoas, entendeu? Deixa eu tentar responder essa, porque essa é a pergunta que eu até tô no momento da minha carreira, eu já acabei de entrar numa empresa nova e eu tô tendo que responder um pouco todas as decisões que eu tô tomando, tanto para managers que estão acima de mim, né, que eu reporto, para peers de produto e também para baixo para os engenheiros, né? E no fundo tudo tem a ver com o design do seu problem space, e eu acho que cada um contribui para o design do problem space de maneiras diferentes. Eu acho que, como IC, por exemplo, qual é a importância de você modularizar certo o seu código? Ou como é que você vai dividir as estruturas internas e ter um grau alto de coesão e menos de acoplamento? Onde botar o acoplamento certo ou a coesão entre os elementos para você testar, etc. da vida. Se os engenheiros não tiverem um escopo maior do problema, ou de onde a gente está num contexto, eles podem tomar decisões muito locais ao problema que a gente está resolvendo e no fundo, à medida que a organização vai evoluindo, você cria um monte de complexidade acidental. Tipo, o nosso business já é complexo como um todo, mas tem um monte de complexidade que a gente adiciona que não é necessária, não deveria estar lá. E esse, para mim, é a principal razão pela qual, quando eu estou conversando com ICs, eu explico. Estou tentando modularizar a empresa, o nosso sistema, e criar uma linguagem com produto
para vocês poderem fazer a solução. Então, às vezes a gente tende a tudo, vamos criar um microserviço, a gente ou então vamos criar um outro serviço, nem que seja um microserviço, ou vamos tomar alguma outra decisão, a gente nem entende ainda como está modularizado o problema em si. E esse é um skill que eu acho que para peers, para product managers também é preciso, porque se a gente entender essa linguagem do problema, a gente vai para a solução certa. Às vezes a gente vai direto para a solução sem entender o problema e a ambiguidade ela vai refletir no código. E para cima é a mesma coisa. Tudo tem a ver com design, para cima é a mesma coisa. Se eu não desenhar a minha organização de forma correta, eu vou criar complexidade acidental. Então eu vejo esse lance da organização dos domínios essencial e estratégico, porque se você não começar lá de cima a organizar os seus domínios de uma forma baseada no que você conhece, você vai jogar para baixo toda a complexidade acidental. E no fundo é o que é a lei de Conway, né? Conway's Law basicamente é isso. Então, geralmente eu falo que Team Topologies é como pessoas num alto escalão estão fazendo modularização ou componentização de sistemas, e a mesma coisa em cada um dos layers, né? Para IC, basicamente, eles fazem isso em código, mas se eu fizer errado aqui em cima, eles vão fazer em código errado, apesar de acharem que estão fazendo certo. É isso aquela premissa que eu escuto bastante eu tô tentando achar a palavra, cara. No ramo, né? Que eu escuto bastante no ramo, que é assim, o pessoal fala assim, a complexidade do time reflete no código. É isso? Na estrutura, né? Da estrutura do time. Isso, e exatamente. Do escopo do que ele trabalha, né? Tem até uma frase, né? Acho que é do livro mesmo, que fala que o RH às vezes define o software. Porque às vezes contrata pessoas, define áreas. Isso para empresas que o RH tem esse poder, né? Mas é uma da frase do livro, né? Que ele fala, né? Quanto que isso influencia, né? Eu acho que, assim, não dá pra dizer que toda a complexidade é devido à organização do time, mas uma boa parte, com certeza, dá pra falar que ele é o culpado. Então a gente vê todo mundo usando um monte de microserviço, cara, e fica cada vez mais óbvio pra mim como os microserviços são claramente influenciados por como os times estão montados. Então você tem o time A, time B, time C, você naturalmente vê o microserviço A, microserviço B, microserviço C funcionando. Se você fez essa estrutura correta, ok, mas na maioria das partes, na maioria dos momentos, essa estrutura ela inicialmente é errada, ou era certa, mas a empresa mudou e a empresa deixou de evoluir a esse ponto, e aí vai gerar essa complexidade lá na ponta que o Leandro tinha falado, que o William também perguntou. E William, a tua pergunta anterior é por que alguém, um IC, alguém que é um dev precisa saber disso, por que um manager? Eu não diria que todo mundo precisa ser especialista em Team Topology, eu acho que pelo menos uma pequena noção faz sentido. Mas assim, eu tô falando, não sei se especialista, só qual é o que pode ajudar a pessoa esse tipo de informação, entendeu? Exato, eu acho que um dev tendo noção básica do que é Team Topology, ele vai saber coisas externas a ele que vão influenciar o design que ele tá tomando. Isso vai ajudar ele a dar feedback pros stakeholders? Um dev, o dev hoje em dia, ele não pode, se a gente tava conversando em off aqui dos devs que só executam, que mandam a eles falar, muitas vezes a demanda chega pronta, encapsulada de solução já, ele só tem que digitar, basicamente. Um dev que quer fazer um bom trabalho, ele vai levar em consideração o que está externo a ele, como os times estão montados, como a estrutura é, ele vai tentar entender por que essa demanda para criar isso surgiu, e ele consegue ter uma capacidade maior de repente, prover uma solução melhor, e falar, olha, tem uma outra maneira mais simples, mais elegante de resolver isso. Ele não precisa ser necessariamente parte do efeito colateral. Ele pode tomar uma decisão mais bem fundamentada, vamos dizer assim. E para o manager é bem mais óbvio, né? O manager ele pode associar isso com falta de ineficiência na entrega dos projetos, ele pode ver o custo de alinhamento ser gigantesco de uma pequena feature. Eu sofri com isso muitos anos, então uma pequena feature depende de um alinhamento de 4, 5 times trabalhando junto. Óbvio que isso lá na frente vai ser um problema. Então, seja lá quem for, se você trabalha com software, algum conhecimento, nem que seja básico, de como funciona a Team Topology é necessário. Eu fico pensando assim, pelo que vocês falaram até agora, eu fico imaginando assim, como é que eu poderia usar, né? Eu tava compilando a informação enquanto vocês estavam falando. Eu fico pensando assim, tipo, se eu sou um cara que eu tenho mais ou menos um role de desenhar a solução para minha empresa. E eu percebo que existe uma ambiguidade no Team Topology, na disposição do meu time, onde existe, ou às vezes um gray zone, ou uma dupla responsabilidade que é para um time. Eu posso, eu mesmo, desambiguar essas duas coisas no sistema, já prevendo no futuro que de repente
isso pode pivotar para dois times diferentes? Ou isso seria esticar muito a corda nesse quesito? Mas assim, poder pode. O ponto é que o que você tá sugerindo depende do contexto da empresa, né? Por exemplo, eu tô entrando numa empresa agora que os times estão acumulando domínios, assim, porque não tem como criar mais times, porque a gente não vai contratar mais gente. Então esses times têm certo círculo em volta desses domínios que, em tese, faz parte ali daquele mesmo assunto que eles estão lidando, mas visivelmente tem muitos domínios e em alguns casos tem umas ambiguidades que fazem parte para você poder entregar rápido pro cliente, sabe? Então, e o oposto disso é muita empresa plataformizando tudo vira time de plataforma, aí um simples serviço de notificação lá já cria um time para cuidar da notificação. E, porra, às vezes não, cara, às vezes é um servicinho ali que faz aquilo, que podia ficar com o time sendo mantido, mas, não, porque tudo tem que ser plataforma. Então eu vejo esses dois lados, né? Pra mim, aí que entra o ponto pra quem é IC, a vantagem de você conhecer um pouco de Team Topology, né? Que é você pelo menos deixar transparente que existe um novo domínio chegando pro time, por exemplo, sabe? Então, beleza, a gente vai fazer isso, significa que a gente tá cuidando disso aqui agora a mais. Então, além daqueles domínios, a gente tem mais esse, tá tudo bem, né? Acho que é um bom start, assim, de conversa, sabe? Tipo assim, a gente vai manter isso aqui ou não? Tá todo mundo sabendo que a gente tá assumindo isso? Tá tudo bem ou não tá? Eu acho que é bom pra gente também, por exemplo, negociar, que nem você falou, olha, isso aqui não parece ser domínio nosso aqui, não parece ser do nosso escopo de trabalho, essa nova funcionalidade. Será que não faz mais sentido esse outro time cuidar dessa parada, que tá mais próximo de lá? Acho que é bom pra começar conversas, não pra definir, sabe? Eu acho que o Team Topology, ele é bom porque ele não é tão prescritivo assim, em alguns pontos, né? Por exemplo, lá nos tipos de time, talvez ele seja um pouco ali. Mas eu acho que essa parte de complexidade, domínios, heurísticas, dá pra gente começar conversas, assim, né? Essa parte fica muito colada com a parte do Domain Driven Design, a parte estratégica de Domain Driven Design. Que o próprio livro faz muitas conexões, o Team Topology e Didi andam de mãos dadas em muitas situações, e eu concordo totalmente com o que o Edu falou. Então, assim, você, William, como dev, você consegue, de repente, ter uma noção melhor do que quase todo mundo da empresa, se a linguagem do teu domínio está mudando, se está chegando alguma coisa diferente do que vocês vão lidar, como o Edu falou, e vocês conseguem fazer esse feedback para fora. O escopo está aumentando, ou isso aqui não é nosso. Mas aí já é um conceito mais de DDD que vai, de repente, influenciar em como a estrutura dos times são feitas. E além disso, ainda tem uma outra coisa, né? Às vezes o mesmo termo, ele pode significar duas coisas diferentes em dois contextos diferentes. E geralmente o que acontece é que essa ambiguidade ela surge porque o mental model de todo mundo isso é a mesma coisa. E aí começa a criar a complexidade porque você não consegue ver distinção. Isso é gerenciado pela gente, isso é pela gente, e acaba sendo uma coisa que os dois gerenciam porque você tenta manter a uniformidade em dois contextos diferentes, em vez de dizer a sua linguagem no seu contexto é uma, na minha é outra, e existe uma integração entre esses dois conceitos, e é onde a gente está meio que integrando, né? Então, eu acho que para engenheiro, para IC, se você conseguir entender isso, você vai conseguir também identificar quando um processo de negócio começa no outro domínio, usando talvez a mesma entidade, mas quando vem para cá usa uma entidade diferente. E tudo depende do escopo, porque isso pode acontecer até dentro dos seus módulos internos, né? Então, às vezes você está criando duas telas diferentes, até quando você está no escopo do seu módulo ali, do seu sistema, às vezes você cria uma entidade que resolve todos os problemas, e às vezes você tem uma order service, por isso que eu vejo toda vez no meu contexto, mesmo que seja dentro do meu contexto, eu tenho um order service que faz 1 milhão de coisas, eu não gosto, porque eu gosto mais de ter tudo modularizado verticalmente. E aí no futuro eu tento horizontalizar ou fazer tudo, né? Porque você desacopla até dentro do seu próprio domínio. E isso vai por todos os níveis, não só do seu código, mas do time que está acima de você, da organização ou do grupo que está acima do seu time, e vai assim até chegar no topo da empresa, né? Isso requer um pensamento crítico absurdo, né? Seja de quem está trabalhando. E, cara, isso de chat GPT não ajuda com isso não, tá? Só vou... Olha a hora! Desculpa a minha reação, é que essa reação é muito assim, off-topic. Porque entre os meus amigos desenvolvedores, coders, eu acho que a pessoa que mais defende Generative AI para código é o Fred, que eu conheço. Do tipo assim, o Fred... Eu só tô pivotando aqui 5 segundos aqui. O Fred é o tipo de cara que falou assim, ó, cara, se você escrever o teste bem escrito, manda o chat fazer o código pra passar no teste.
e bola pra frente. Ele é desse tipo. Cara, ó, ainda bem que você fez esse disclaimer do teste aí, né? Porque eu já ia explicar isso. Ó, o único código que eu faço... Não. Eu não vou te pintar de cor diferente, entendeu? Não, a única coisa que eu quero ter 100% controle do que eu tô fazendo são os meus testes. Esse eu não abro mão. Isso é um tópico legal pra uma outra discussão, porque tem gente que vem da avenida da contramão, né? Você escreve o código e pede pro... Eu escrevo meu teste bonitinho, simples, usando da maneira como eu quero, aí ele gera lá aquele código horroroso lá e eu vou só ajustando o que eu preciso para passar meu teste. Então, assim, óbvio, né, que eu vou dar um tapa depois de um teste de produção, mas... Então, sim, eu uso o ChatGPT pro que não é crítico. Teste, pra mim, é crítico. É só esse disclaimer aí. Ah, beleza. Eu tô percebendo aqui que a gente começa a conversa em estruturas de time e a gente vai navegando para sistemas, módulos, código e aí navega de volta, assim, parece que existe exatamente uma correlação meio que 1 para 1 de sistemas, times, módulos e organização da empresa. Mas aí eu pergunto pra você, isso sempre é verdade? Porque, assim, eu conheço algumas... Assim, baseado no que eu vivi, eu conheço, basicamente, se eu for falar assim, a grosso modo, tem 2 tipos de organizações de times, né? Uma organização de times por domínio, que você tem, pode ser ou não necessariamente times multidisciplinares, que cobrem um domínio específico, que é meio que... Aí eu vou falar daquele negócio que muita gente gosta, muita gente odeia, que é o Spotify Model, que nem Spotify usa, mas tudo bem. E tem uma outra que eu consigo ver, que é por charter, né? Que aí você tem uma charter de back-end, DB, de DevOps, tem a charter de front-end, de mobile, que são mais organizações horizontais, e aí, por exemplo, quando você precisa de quando você vai criar um projeto, aí você fala assim, eu quero um projeto XPTO. Esse projeto XPTO, ele vai precisar, aí os managers fazem o headcount, e aí, baseado no headcount, eles falam assim, olha, quem é a melhor pessoa desse pool de talento que eu tenho para fazer esse projeto? Aí ele vai pegando essas pessoas que têm o maior conhecimento do domínio e tempo de disponibilidade, e por aí vai. Aí eles vão tentando casar constraints com disponibilidade, e aí monta o time para fazer, aí cria um squad temporário, esse squad temporário vai lá, mata esse projeto, acabou de matar o projeto, você tem a parte de, depois que ele tá de monitoramento, pessoal, depois que tá em produção, e aí depois esse time se desbanda, volta pro pool, e aí segue. Fora esses 2 que eu vejo, tem algum outro formação genérica de time que vocês veem, e se sim ou não, queria que vocês complementassem aonde isso, ou se isso está previsto de alguma forma nessa filosofia de Team Topology. Ou se o que eu falei não tem nada a ver. Na minha opinião, tem. Tem a ver. I think tem a ver, sim. Porque, basicamente, o Team Topology é Stream Aligned Teams, né? É um tipo de time, e esse time é que contém um slice do business, tem um claro input, output, e talvez o output comece um outro Stream Aligned. Esse é um tipo, e esse é um pouquinho o Spotify Model, né? De certa forma. E aí os chapters, que são o que tu coloca aí no Team Topologies, não tem muito, ele é meio que substituído pelo Platform e Enabler Teams, que são os que provêm tipo soluções ou estão embutidos dentro desse time para ajudar temporariamente. Mas tem outros times, né? Eu vejo, pelo menos na minha experiência, outros times. O grande problema do Spotify Model que eu vejo é que a maioria dos times, eles são funcionais dentro do Stream Aligned Team. Então, muitas vezes você cria um Stream Aligned Team, mas quando você opera aquele time, você vai olhar e você vê um backlog para front-end, um backlog para mobile, um backlog para back-end. O que é um Stream Aligned Team? O Stream Aligned Team é um time que contém um stream do business, e eles conseguem, dentro desse Stream Aligned, executar tudo do business, front-end, back-end e mobile, e eles têm bem definido uma entrada e saída do negócio. Então é tipo um time que ele tem um domínio específico em que ele atua, isso? E aí ele é cross-funcional. Eu gosto de chamar de time de produto, né? Ele é um time que vai entregar uma parte do produto. Então, tudo que você precisa para entregar naquela parte do produto, em teoria, esse Stream Aligned estaria ali. Eu não gosto muito desse nome, justamente porque o nome dele não é claro qual é a intenção, né? Então, em
entendo essa tua dúvida, mas em teoria é isso. Não, na verdade, eu até imaginei, né, que você falou Stream Align, você parece que, tipo assim, tá todo mundo marchando pra um lado só, entendeu? Por isso que na minha cabeça eu falo Stream Align. Mas tem uma discussão deles, né, pra rever esse nome. Ah, tem? Qual que é a discussão? Tem, tá rolando uma discussão. É porque o Stream Align, ele é baseado na cadeia de valor, que é um pouco o que o Leandro tava falando, qual que é o fluxo de valor que aquele time cuida. Que você pode chamar de jornada de usuário, ou funcionalidade do produto, igual o Fred falou. Então, eles estavam discutindo sobre mudar para alguma coisa parecida com flow, assim, sabe? Para entender que eles cuidam de um flow do início ao fim daquela parte do produto, sabe? E um grupo, de repente, seria um conjunto desses flows junto que tem num nível maior, uma entrada e saída mais bem definida, né? Depende da complexidade. Para clarear para todo mundo que está ouvindo, a gente está falando basicamente de 4 tipos, né? Que é o Stream Align, que a gente já falou, a gente está falando do time de Enabling Teams, que são basicamente tipos de como uma equipe que facilita um outro time para alguma coisa. Normalmente, você quer usar uma tecnologia nova, um time vai usar Kafka pela primeira vez, aí a empresa tem um time de Kafka que vai ali, trabalha junto por alguns minutinhos, resolve aquilo, passa aquele conhecimento para aquele time do Stream Align e depois sai. Mas esse enabler é um time que ele é especialista no lugar ou numa tecnologia, ou é um time de platform, um time de core que eles criam uma ferramenta que facilita o uso daquela tecnologia para as pessoas que têm conhecimento geral de programação? Não, eu acho que o time Enable Teams é mais em relação ao skill, propriamente dito. Do que eu tenho visto Tipo SRE, por exemplo, né? O que é PCRE? SRE. Ah, tá. Pessoal de SRE, a galera que ajuda você a, sei lá, arquiteturar suas aplicações na infraestrutura. Então, o Enabling Team de SRE poderia chegar para você e falar assim, a gente tem um desafio aqui de implementar essa parte do produto, né, a gente precisa de apoio aqui porque é mais complexo do que um time de plataforma tá oferecendo pra gente de ferramental, por exemplo, sabe? Aí tem o próprio time de plataforma, que todo mundo já deve estar conhecido, e tem também o que eu vejo com alguma frequência, mas não tanto quanto os outros, que é o dos subsistemas, né? Um subsistema complexo, que às vezes você tem uma parte do lado do teu fluxo ali que é tão complexo, precisa de um skill tão específico, que cria-se um pequeno time com aquele skill. Então, dos que eu já tenho visto por aí, por exemplo, um time de recomendação na minha empresa atual é um timezinho, uma galera que trabalha com uma coisa bem específica. Eu também já vi um time de compactação de áudio. Os caras só fazem isso, chega áudio, eles compactam áudio e devolvem o áudio. É um domínio super complexo, tecnicamente muito denso, e existe um time só para resolver aquele probleminha, né? Então, tem basicamente esses 4 tipos de time aí que o livro descreve. E eu acho que o livro também ele descreve 4 tipos de colaboração entre esses times aí também, né? Que no caso, por exemplo, um time de plataforma ou esse complicado aí que o Fred falou, eles X as a Service, é um tipo de colaboração, eu provejo um serviço e muita gente vai usar. E aí tem o de facilitação, que é esse temporário que eu vou lá, e também eu tenho de colaboração e facilitação, os dois é meio que temporário, você vai lá e ajuda 2 Streamlined Teams, ou você pode ser uma plataforma como o Kafka é lá da vida e também colabora por um período de tempo e sai fora, né? E eu não sei se tem mais um, eu acho que não, são esses 3 tipos, esses 3 tipos de colaboração que ele oferece. Eu tô ouvindo o que vocês estão falando, tô mapeando pro que eu vejo no dia a dia e que eu já vi de experiência passada também, né? E é uma coisa que eu vejo bastante um time que é exatamente isso que você falou, tem um domínio muito específico, que é muito complexo, que não vale a pena você treinar as outras pessoas ou criar ferramentas que as outras pessoas possam usar para operar em cima desse domínio. Então, eles são os detentores completos do domínio. E aí, quando precisa de alguma coisa para ser feita, por exemplo, pagamento. Pagamento não é uma coisa simples. Pagamento é uma coisa que requer que, dependendo de se é um pagamento global, você precisa saber que no Brasil tem um Pix da vida, que um país XPTO tem um pagamento via QR Code e por aí vai. Então é um domínio muito complexo, muito amplo, que por si só já daria uma startup, se duvidar. E muita gente até usa uma startup para fazer esse tipo de resolver esse problema. Mas se ele é dentro do time, o problema é complexo o suficiente para ter um time específico fazer isso. Mas acho que não é isso, tá? O enabling. O complicated subsystem, desculpa. O que você tá falando não é complexidade, é de skill mesmo que a gente tava falando também. Pensa em skill. Por exemplo, você vai ter compactação de áudio, você vai ter quantas pessoas no mercado que dominam compactação de áudio. Então, na sua empresa a mesma coisa, você vai ter quantas pessoas, sabe? Então, eles formam um time para que esse domínio que é complexo não ficar
pairando no ar sobre outros times, e nem que você tenha que contratar um parceiro que faça isso. Então você quer internalizar algo muito complexo, né? Mas eu acho que meio que... Você não acha que meio que a linha? Porque, por exemplo, pagamento global é um domínio muito complexo. Uhum. Que você poderia facilmente contratar uma empresa externa para fazer isso para você. Mas você decide, por ser vantajoso para o seu business, ter esse domínio internalizado dentro da sua empresa, contratar a pessoa, porque é mais barato do que você pagar para alguém fora ao longo termo. E aí, esse time é o detentor desse domínio, vai saber tudo sobre domínio, porque é um domínio complexo o suficiente. É que assim, talvez não seja só tecnologicamente complexo, mas é complexo em termos contábeis, em termos de fraude, em termos de técnicos também, entendeu? E em termos legais. E aí a sua empresa pode falar, não quero isso, não é core do meu business, vou delegar isso pra fora, ou, não, isso aqui a gente é grande o suficiente para internalizar isso, porque é uma coisa que é nossa. Pode ser isso. Mas o pagamento global que tu falou de domínio, ele não seria o complicated subsystem, mas o módulo dentro desse pagamento ele pode ser. Então, por exemplo, o módulo de taxa por si, né? Como tu vai fazer taxação em diferentes países e esse conhecimento ele vai estar na mão de alguns especialistas. E isso pode internamente, dentro desse domínio de pagamento, virar um complicated subsystem para ser consumido pelos outros domínios da aplicação, entendeu? Entendi. Mas o domínio inteiro global, eu não sei se seria também um complicated. Eu não tô é que assim, eu tô falando que eu vejo, mas eu não tô falando se mapeia ou não, entendeu? Uhum. Que eu tenho conhecimento zero de Team Topology. É o que eu tô falando que as coisas que eu vejo. E aí eu tô vendo se mapeia ou não para Team Topology. Você pode usar a própria definição do livro, eles falam, né, trazem lá que se for uma expertise muito difícil de achar, sabe? É uma coisa muito complexa no mercado de achar e que sua empresa precisa lidar com aquilo, né, internamente. Então, por exemplo, a gente usou pontos técnicos, né? Eu trabalhei, por exemplo, na R7.com, tinha um time que fazia codec de vídeo, quando o browser é aquela putaria toda, né? Ainda é um pouco, né? Mas assim, é menos do que era antigamente. Então você tinha lá uns caras que faziam compressão de vídeo, criavam codec, sabe? Era um negócio assim, bizarro. Então tinha um time só cuidando disso. Mas também, você falou, acho que foi o Fred que falou, que tem um time que cuida de recomendação, sistema de recomendação, que também é um negócio complexo, você precisa ter gente que domina o assunto, tem que ter uma expertise específica para aquilo, sabe? Então, você pode ser muito técnico, mas não só isso, é dominar a expertise, como esse, por exemplo, das taxas que a gente está falando aqui. Pode ser que tenha poucas pessoas no mercado que tenham esse conhecimento de expertise de taxas e enfim, um pouco disso, assim. Eu não tô pegando a nuance que... Agora eu comprei a briga. Eu não entendi qual que é a nuance que faz com que o time que eu acabei de descrever, o time hipotético que eu descrevi aqui, eu não entendi qual que é a nuance que faz com que ele não seja enquadrado no mesmo time que você explicou agora. Só porque um tem uma coisa específica, mas o domínio não pode ser... Né, o building block do domínio, a gente não define qual o tamanho dele, né? E aí, desculpa, tu acabou de falar que pagamento podia ser uma startup, né? Compressão de vídeo poderia ser uma startup, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E depende do escopo, depende do contexto. Eu sairia um pouco do livro agora, né? Porque às vezes o by the book do livro limita a gente. Eu, se eu tô na minha empresa, assim, eu defino o que eu quero como... Aquilo ali é complicado pra mim. Se aquele assunto não é complicado pra outra empresa, paciência. Então, vamos supor que para minha empresa, algoritmo e recomendação é uma coisa muito complicada. Eu só tenho 2 pessoas que conhecem aquilo. Eu quero blindar essas pessoas. Eles não vão fazer mais nada. E recomendação é algo absolutamente meu core. É uma coisa que eu não quero delegar. É o molho secreto aqui da minha empresa. Não quero delegar isso para uma empresa terceirizada. Eu quero guardá-los ali e protegê-los. Então, talvez em uma outra empresa, talvez se eu for na Meta, por exemplo, deve ser, sei lá, umas 200 pessoas trabalhando com recomendação. Talvez isso não seja tratado como um complexíssimo lá dentro. Talvez seja uma coisa trivial até. Tô especulando, tá? Não sei como é que funciona lá nessas Big Techs. Se eu saio do livro, eu acho que eu tenho mais liberdade poética de dizer o que é um sistema complicado ou não. E aí vai do contexto, vai da empresa, vai do domínio que você tem.
E principalmente você estabelece as relações de comunicação com esse time. Você diz claramente o que esse time vai entregar e o que ele não pode entregar, o que ele não vai atender. E isso também é muito importante. Eu vou até queimar minha língua aqui com o que eu vou falar, assim, né? Porque, em tese, né, o advocate devia advogar pelo... Mas, assim, eu particularmente não gosto dessa definição, assim, sabe? Eu não usei até hoje, assim, nenhum dos times que eu trabalhei, essa categorização pra definir times, assim, hard, sabe? Por quê? É muito difícil encontrar isso que a gente tá tentando encontrar aqui. Onde é que é o ponto ideal pra gente categorizar um complicated com um enabling, por exemplo? Porque muita gente fala assim, não, mas o enabling você também precisa ter gente especialista pra habilitar os outros. Então é sobre conhecimento ou é sobre a dificuldade de achar conhecimento que a gente como empresa tem? Então, eu tento evitar essa conversa das categorizações justamente por isso. O que mais me pega, o que mais me ajuda, na verdade, é o que o Fred falou, é isolar algumas coisas que são complexas e deixar essa galera se aprofundar naquele conhecimento, porque aquilo lá é core business. E aí entra o DDD pra mim, que é quando a gente começa a falar de core domains, os generic domains, o supporting domains, assim, pra mim, aí que eu acho que começa DDD e Tintopolis começam a dar a mão, assim, sabe? Pra mim, quando você tem empresas, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, por exemplo, contratou muita gente de IT, assim, sabe? De suporte. E, cara, não era o core business dessa empresa ter esse monte de gente, assim, sabe? Num time de IT, assim. Então, começou-se a discussão da gente terceirizar uma parte do atendimento que a gente tinha principalmente essa parte de suporte de máquina. Não era core domain da empresa. Era um negócio genérico, assim. Qualquer empresa pode ter um IT suporte, né? Não era diferencial pra gente. Isso no tamanho da empresa, tá? Que eu tava ali. Eu sei que mega empresas, isso pode ser o diferencial, né? Aí que entra pra mim, isso pra mim me ajuda muito mais, assim, do que a própria categorização, assim, sabe, de times. Agora uma coisa que você falou que me gerou uma outra dúvida. Qual que é a barreira que define a separação entre complicated systems e supporting teams? Porque aí pra mim... Não é supporting teams não, tá? O que eu tava falando é enabling. Supporting domains. É outro conceito aqui que eu trouxe, assim, Não, você tava falando de enabling teams? Or... enabling teams, tá. Desculpa, eu usei o termo errado. E pra mim é, tipo assim, eu poderia... Agora, aquela minha mesma, baseado no que vocês falaram de enabling teams, eu posso falar a mesma coisa, falar assim, então eu posso ter uma interpretação, para mim tá parecendo mesmo que interpretação de Bíblia, cada um vê uma coisa diferente. Eu posso pegar o mesmo time de pagamento e falar assim, olha, isso aqui é um time, é um enabling team, porque ele tem uma complexidade que não precisa ser exposta para os outros times, eles têm um domínio disso, e aí quem precisar usa eles, mas assim, qual que é a definição formal que faz a separação entre um time e outro, para que uma pessoa que é dúbia igual eu consegue desambiguar o que esse time é? No livro, o Complicated Subsystem tem só uma maneira de colaborar com eles. Esse Complicated vira um serviço para ser consumido. Acabou. Então, pelo livro é assim. O time de plataforma também oferece a colaboração através de um serviço. Se tu tem um time de pagamento, por exemplo, que basicamente ele é um domínio e tem, 15, 20 APIs e fornece um serviço, pode ser um time de plataforma também e vai ser colocado como serviço para todo mundo. A colaboração X as a Service ele pode ser tanto de plataforma para Stream-Aligned Teams, como também Complicated Subteam. Então, no fundo, não tem muita diferença, a não ser o que o Fred e o Edu falaram, é como você categoriza para baixo. Então, pode ser que uma parte da tua API seja um domínio interno, dentro do domínio de pagamentos, uma parte dele seja Complicated Subsystem, porque talvez tenha um time internamente provendo uma API interna para o próprio time de pagamento ser para o nível de cima alguma coisa a mais de plataforma, né? Então é um building block que não tem certo ou errado, mas o Complicated Subsystem basicamente você oferece uma API para ser consumido por outros domínios da sua aplicação e contém regra de negócio ou alguma coisa muito específica e difícil de encontrar. A heurística que eu uso, William, só para interromper, cara, não dá para escrever isso em pedra, acho que depende muito do contexto, tá? Mas o Enabling Team no meu modo de ver, eu tenho um skill, uma ferramenta, uma tecnologia que eu quero que outras pessoas conheçam.
tá? Eu quero que você trabalhe com, sei lá, eu quero que você saiba fazer a observability e a instrumentação do teu sistema de maneira eficaz. Então eu monto o Enabling Teams que ajuda aqueles times de produto, aqueles Streamline Teams. É assim que a gente faz monitoramento, é assim que a gente monta SLO, é assim que a gente monta SLA. E esse conhecimento vai se espalhando pela empresa. O time de complexidade, para mim, ele já é diferente. Ele não tem esse viés de espalhar esse conhecimento. Eles são isolados, eles estão ali pequenininhos, a gente quer o máximo possível que não vaze daquele lugarzinho ali. Seja porque é complexo demais, seja porque tem pouca gente, seja porque essa é uma estratégia do meu negócio. Então, essa pra mim é o principal diferenciador entre um time e outro. Isso já matou a pergunta que você me interrompeu por um bom motivo. Você respondeu a pergunta que eu ia fazer. E aí, no caso, voltando pra esse meu eu não sei porque calhou de eu ficar insistindo nesse time de pagamento. Por exemplo, se pagamento for uma questão de produto também, porque pode aparecer, vamos dizer assim, tem um time de experimento que fala assim, olha, tem um negócio no Brasil chamado Pix, tá todo mundo usando. Eu tenho uma teoria aqui, que eu quero provar por um teste AB, que se a gente fazer um enable do Pix, a gente vai conseguir aumentar as nossas vendas do nosso produto XPTO. E eles querem fazer um teste AB, que não é um teste AB simples, porque você precisa primeiro criar a forma de se consumir Pix. Você interpretaria esse time, então, de payments como time enabling, porque ele vai criar a foundational piece que vai ajudar as pessoas a usar Pix? Ou você acha que o time de produto, o time de payments também faz parte de produto? Depende do escopo. Quando tu fala o time de pagamento, tu tá se referindo em que escopo? O time que toma conta do domínio de pagamentos. Eles são os detentores. O que é o domínio de pagamento? Porque dentro de um próprio domínio, tu pode ter Streamline Teams, tu pode ter Platform Team, tu pode ter Complicated, tu pode ter dentro de um domínio todos os outros, entendeu? Entendi. Então depende do qual escopo que tu tá falando. Então se tu tá falando do escopo lá embaixo, no teu domínio de pagamento pode ter um Enabling Team lá dentro, ao escopo de pagamento. Não precisa ser um escopo global de Enabling, mas ele pode estar dentro, se o teu domínio for complexo, é aí que vem a complexidade que o Edu tava falando no começo. Se ele for muito complexo, talvez tu tenha 2, 3 Streamline Teams dentro, e aí é outra coisa. Uma coisa é domínio, outra coisa é time, né? Então, às vezes, a gente tá misturando domínio e time. Posso dar um exemplo fora desse do pagamento? Eu tava num time que fazia a plataforma de pedidos. Uhum. Pra fora era chamada plataforma de pedidos. Então, todos os pedidos passavam pelo meu time, pedido de comida, no caso, e de restaurante. E aí, outros tipos de pedidos começaram a aparecer pra gente, pedido de farmácia, pedido não sei o que e tal. E aí, meu time cuidava das máquinas de estado de cada um desses tipos de pedidos, cuidava da edição desses pedidos e das APIs que os times internos consumiam. Dentro do meu time, eu tinha tipos de times diferentes. Então, eu tinha alguém que cuidava ali da máquina de estado, então a gente até chamou de Order Journey, que é a jornada do pedido, então desde a entrada dele, qual máquina de estado ele pertencia e quais eventos a gente publicava. Então, isso era um time. Aí eu tinha um outro de edição, que edição envolvia uma complexidade no sentido de permissões que eu posso ter para uma edição, alguns checks ali de validação, que eram os mínimos, ou até mesmo configurar validações para que os negócios configurassem as suas próprias, assim, era meio que uma plataformazinha de validações. E as APIs era quase que tinha 2 tipos de APIs, as internas, né, e para os parceiros. Esses para os parceiros, ali, a gente tinha um time que lidava com eles, assim, que era uma jornada também com essa galera, assim, eu quero ter acesso a esse tipo de dado, quem pode ver o que tipo de pedido ou tipo de mercado a gente pode permitir ou não. Então, pra fora, a gente era a Order Platform. Mas dentro, quando a gente tava um Zoom, eu tinha todos esses tipos de times ali dentro cuidando desses domínios separadamente, né? Entendi. Engraçado que você falou de order, de restaurantes, essas coisas, esses dois aí também trabalham 250 anos com isso. Quando você começou a falar de order, sei o quê... E o que o Edu acabou de falar foi exatamente como tava... foi a mesma coisa, O sobrancelha dos dois até ergueu, assim, porque os dois só falavam, só trabalhavam nisso. Então, eu tenho uma outra coisa, então, que parece que pra mim
Assim, o que eu tô entendendo dessa conversa toda é que Team Topology é meio que é mais arte do que ciência. É uma arte baseada puramente em ciência. É meio que um guia que você pode coletar coisas, igual o Fred falou, eu gosto também dessa abordagem, tá? Tipo, pra mim, o by the book dele, eu não encontro nenhuma empresa hoje que eu consiga pegar aquilo e, sabe, falar assim, não, a gente vai seguir todos os conceitos do time. Não, eu acho muito difícil. Mas, se você pegar algumas das coisas ali, pra mim vira uma abordagem, sabe? Então, como é uma abordagem, não é um negócio que eu chego e falo assim, não, eu vou aplicar tudo aqui. Então, a lei de Coding, pra mim, é o basilar do livro, assim, que é essa definição das estruturas conforme a comunicação entre os times acontece. Então, pra mim, isso é muito rico e já vem antes do Team Topology. Eles só trouxeram como base do livro. Então, por isso que eu falei, eu prefiro não usar a categorização de times, porque ele causa muito essa confusão. Agora, principalmente com esse advento de plataforma, sabe? Porque muita gente confunde a plataforma que veio lá do DevOps, né? Platform Engineering, que nasceu lá atrás com um time de plataforma. E aí, às vezes, a gente deixa a discussão rasa, né? Porque a gente não contempla, por exemplo, o Order Platform é uma plataforma de produto. Ela não necessariamente é uma plataforma de DevOps, infraestrutura, ou cloud, nada. Então, eu tento evitar, cara, porque esse tipo de coisa, às vezes, fica só deixando a gente patinando, assim. Agora, por exemplo, por isso que eu gosto acho que o Leandro falou uma coisa que eu gosto muito, que e ajuda quem, por exemplo, tá ouvindo a gente, é a pessoa desenvolvedora. Cara, dar nome pras coisas é um negócio super importante. Isso vem do DDD e eu acho que o Team Topology também ajuda você a falar assim, ó, esses são os domínios do time. Então, quando você fala assim que a gente cuida disso e a gente dá um nome pra isso, dá pra conciliar as duas coisas, cara, isso ajuda muito a gente entrar nas conversas e tentar negociar esses escopos, sabe? De tipo, olha, isso aqui, a gente tá dando, esse nome que a gente tá dando, a gente tá incluindo mais coisas, já não é mais isso. Então a gente tá ressignificando o nome disso aqui. Então me ajuda muito nisso, assim, sabe? Então eu pincelo coisas do livro, uso muito o DDD, assim, também pra mapear esses domínios e encontrar, talvez, sobrecarga de domínios, gaps ou ambiguidade que nem você falou, né, tem 3 times fazendo a mesma coisa aqui, será que é hora da gente, ou não hora da gente centralizar isso em algum único time, ou um desses 3 assume a responsabilidade, sabe? Então, eu gosto porque ele é um guia que eu vou coletando coisas e vou usando no meu dia a dia, mas eu não adoto ele como uma bíblia ferrenha. Eu tava até lendo também, eu não sei onde foi que eu li, mas eu li que o Team Topology estava sofrendo crítica por não definir guidance de como a organização devia ser estruturada, e eu acho que tem uma resposta deles mesmo no próprio site, se eu não me engano, dizendo, não é nosso objetivo, a gente cria esse guia, esse conjunto de heurísticas, e você adapta e cria a sua própria organização. É impossível a gente chegar e querer definir guias de como as organizações têm que se estruturar, porque cada business é um business, né? Eu vi, eu acho que no site deles ou em algum lugar, eu não lembro onde eu vi, mas eu vi. Acho que foi um post do LinkedIn, porque a galera tava pegando, o Safe tava tentando utilizar também, integrar lá a visão de Team Topology dentro, e aí saiu também que foi recomendado pela Gartner, né, você usar o Team Topology, então tinha uma galera, mas como que eu uso? Quem é a Gartner? Que é isso? É uma empresa de pesquisa, né, é uma consultoria, na verdade, né, uma consultoria. É tipo ThoughtWorks. Isso. Aqueles Technology Radar do ThoughtWorks. Exato, e aí eles são super respeitados quando eles soltam lá, use essas coisas aqui, né? Mas, William, você perguntou se é subjetivo? Cara, é totalmente, né? Não dá pra escrever em pedra. Não tem como os autores do livro darem uma receita de bolo para as pessoas seguirem. É impossível. Não, porque eu tinha até outras dois aspectos do que eu queria adicionar aqui, que eu acho que que eu acho que adiciona mais sobre a subjetividade do que eu percebi sobre o assunto, que é, por exemplo, cara, isso tudo também tem um fator limitante, que é o headcount que você tem. O total de colaboradores que você tem vai limitar como você vai dividir. Se você tá numa startup que você tem, sei lá, 50 engenheiros, fica difícil você fragmentar. Eu nunca começaria pelo número de engenheiros que eu tenho. Você tem que criar o mapa do teu domínio e depois você vai gerenciar tudo isso e você isso tudo. Começa pela dor que você tá tendo, cara. E aí... Mas aí que tá. Aí você vai descobrir que existe uma discrepância entre o skill set que você tem, que você pode ter até uma engenheira que tem 2 skill sets que são essenciais, que por si só seriam 2 complicated systems, mas por conta de você só ter uma pessoa lá, as 2 complicated systems ficam mapeadas para uma pessoa só. E aí o que eu tô querendo dizer é, vamos fazer o seguinte, você começa pela definição de domínio. Você vai perceber que a complexidade do domínio que a sua startup está tentando abranger é X.
2x, 3x. Só que você tem meio X de pessoas que vão operar sobre esses domínios. E aí, fatalmente, você vai perceber que... É isso aí que a conclusão que eu tô tirando da minha mente. Fatalmente, você vai concluir que ou você tem, às vezes, pessoas demais no domínio, falta de pessoas em um certo domínio, pessoas de menos em um domínio. E aí, o que você vai fazer com relação a isso? Vai contratar mais? Vai treinar as pessoas para migrar de domínio? Vai eliminar domínio ou delegar esse domínio para uma third party para você acelerar o desenvolvimento da sua startup? Faz sentido essa minha ideia? É um exercício válido? Faz. Enquanto vocês estavam respondendo outras perguntas, eu peguei um trecho do livro aqui que eu tinha quase certeza que existia, que ele fala o seguinte: identificar os bounded contexts, né, requer um... O que é bounded context? Domínio. Os contextos do domínio, vamos simplificar aqui. Os domínios e a granularidade deles, né? Pra gente não entrar muito, porque esse bounded context dá mais 4 horas de podcast fácil. Um dia eu vou te chamar de novo pra gente falar sobre DDD, porque assim, eu tenho uma conversa que eu sempre falo com o Fred. Eu falo, Fred, eu sou front-end. Eu tô curiosíssimo pra entender como é que DDD entra no domínio de front. E essa é uma conversa que vai e vem várias vezes. Mas eu sempre tive essa pergunta, a gente vai voltar aí já pra ti. Qual é a diferença de domínio e bounded context? E eu achei um vídeo do cara que criou o DDD, ele falou bem simplesmente. Domínio é como você chama no problem space, bounded context é como você chama no solution space. Mas no fundo, eles são basicamente a mesma coisa. Um se refere ao problem e outro ao solution. Bounded context solution, domínio é meio que problem space. E por que eu tô falando de bounded context aqui? Porque o livro tem uma ênfase de que o Team Topology ele vai estar de alguma forma alinhado com seus bounded contexts ali. Então ele fala que ele reconhece que exige uma grande quantidade de pesquisa, de negócio e de expertise para você montar essa análise, e você vai errar inicialmente. Ou seja, o próprio ele fala, você vai errar, você vai pegar esse errado. Então, quem quer receita de bolo, cara, tá com medo desse erro. Então é impossível uma pessoa do lado de fora que não conhece o domínio falar, faz assim a tua empresa que vai funcionar. E depois ele continua, que ele fala, mesmo que você saiba que você vai errar inicialmente, isso não deveria frear você de pensar em Team Topology. Mesmo que você precise mudar pessoas ou fazer pequenos reajustes na tua parte técnica. E aí é a parte que eu falei lá no iniciozinho, que eu acho que o livro às vezes pega muito simplista. Cara, isso aqui é extremamente complexo. Então imagina um problema que eu tenho que é, você vai lá, identificou seus contextos, você criou um Team Topology que mapeia esses contextos, tá tudo bonitinho. Aí você errou, você percebeu que você errou. Então, nesse meio tempo que tá rodando, você criou lá o time A, B, C e D, surgiram os microserviços A, B, C e D. Aí depois de um ano você fala assim, caramba, errei, o time B e o C não deveriam existir. Cara, mas você não consegue matar o microserviço do B e C na hora. E é muito custoso. Quem vai tomar conta disso agora? Quem vai refatorar? Como é que você chega pro pessoal de produto e fala, olha só, pessoal de produto, eu montei os times errados. Eu preciso agora refatorar esse microserviço todo. E quem não te garante que daqui a 6 meses a empresa mudou e tem que ir para outro caminho? E é um erro de estratégia, na minha opinião. Exatamente isso que eu queria falar. Que quando você tava explicando, é uma coisa que tava vindo pra minha cabeça. Poxa, mas definição de time não é meio que um produto secundário da definição de estratégia da empresa como todo? Não, o que eu vejo qual é o grande problema, e esse é mais na minha experiência, né? O Fred falou certíssimo, que é o que o livro está dizendo lá, você vai errar. O problema é, quando você erra, você tem que saber que você pode errar e você tem que ter um plano B, e às vezes esse plano B é muito difícil, porque você já foi muito granular lá dentro. Então é um erro de estratégia, na minha opinião, e isso é bem difícil de mudar, porque você entra, sei lá, se você é uma pessoa que está numa estratégia de empresa, um grupo, product manager, às vezes você começa com uma coisa já toda errada. Então você já vai ser bem difícil. Então você acaba se tratando muito sintoma, porque o root cause foi lá 3 anos atrás. Então se você está começando um negócio do zero, é muito melhor você focar não em quantos times você vai ter, e focar só no seu domínio e fazer com que poucas pessoas gerenciem vários domínios. Até você ter um sinal de que as coisas estão mais estáveis e você comece a escalar. O problema no passado é que muitas startups achavam product market fits, mas eles estavam meio que definindo os domínios, e contrata 100 pessoas, 200 pessoas, e aí você começa toda a complexidade, e aí já é impossível tirar. E aí muitas vezes a gente começa numa empresa e você não tem como voltar a uma decisão 3 anos atrás, 5 anos atrás, né? Então por isso que hoje na minha carreira eu decidi para um lugar menor, onde eu posso fazer as coisas diferentes, porque eu já aprendi muito a tratar sintoma. Eu acho que as heurísticas e tudo que você faz para tratar sintoma é diferente de
vamos criar uma engenharia melhor, entendeu? Legal. E aí, o que acontece? Você passa a tratar os sintomas e aí, estrategicamente, você já não... I don't care, eu não tô mais nem aí para Team Topology, porque você trata ali das dependências. Então, em vez de você começar a focar estrategicamente em remover a dependência, você foca estrategicamente para os seus times, vamos lidar com as dependências. Aí você começa alinhamento de reunião, começa a OKR, a criar um monte de processo para definir as dependências, e aí você é ineficiente, basicamente. E aí, para mim, é um grande problema de estratégia, por isso que muita empresa é ineficiente hoje. Começar o último ponto, assim, tem outra coisa que o livro não trata, e uma coisa que eu estava discutindo com a Mari Zapparoli, que é uma pessoa de agilidade muito conhecida, assim, no mercado. Então a gente tá trocando figurinhas sobre, beleza, muito legal, mas e pra galera executiva, você chegar e sugerir uma transformação baseada nessa abordagem, vindo da tecnologia, né, vindo de DDD, não é simples, né? E aí, por quê? Porque envolve política, envolve poder, envolve alguns jogos ali que você precisa manejar. Então, por exemplo, a gente falou, vou ter que mudar time A e B, tem uma pessoa ali que ela é líder daquele time B e dificilmente ela vai abrir mão daquele domínio, sabe? Porque é importante pra carreira dela, é importante politicamente, tem uma importância pro negócio, né? A briga por escopo, né? Eu vivi isso na prática. E foi isso que gerenciou esse podcast aqui, né? Foi exatamente alguma coisa mais ou menos que eu tô sentindo na pele, e o Fred passou por isso e eu pedi a opinião dele, né? Sendo assim, na realidade foi um projeto que demorou 1 ano e meio para identificar Team Topology, evento Storm rodando, e aí você tem um monte de gerente que não quer que os times mudem porque ele tá super confortável daquela maneira, outros estão adorando que a coisa mude porque ele tá odiando o ambiente atual. Cara, é um trabalho danado, e depois que você faz isso tudo, quem não garante que a empresa não vai mudar? Cara. Não, eu vivi isso, um amigo depois eu descobri que o cara é amigo do CEO, assim, esse grande líder dessa tribo que eu tava fazendo trabalho ali de Event Storm, mesma coisa, mapeamento, definindo onde é que a gente tinha oportunidade de plataformizar coisas e tal. E aí, depois que eu descobri que era amigo de infância do CEO, tava ali já há alguns 4, 5 anos, e aí eu tava meio que entrando num confronto que eu não sabia onde eu tava pondo o pé, assim, sabe? Então tem essa parte política aí que às vezes a gente esquece, que infelizmente ela acaba forçando as arquiteturas, né, que a gente define serem daquela forma que elas são, né? Infelizmente tem... Por isso que a lei de Coding, pra mim, ela é muito, muito real, assim, sabe? Ela acontece. Por mais que a gente ache que é super teórico, nem é tão complexo a lei, assim, mas muita gente, às vezes, acha que é só teoria aquela parada, né? Mas, pô, eu vivi isso na pele, assim. Não, Connor's Law é coisa linda de se ver. Você vê perfeitamente acontecendo, daí 3, 4 meses você vê ela acontecendo. A conversa tá legal. Eu acho que tem uma outra coisa que daria pra gente discutir, que é como você deriva esse vamos dizer, se você começa do zero, ou se você tá no meio de uma reestruturação, como é que você deriva a estrutura de time baseada nos seus domínios e na relação entre eles. Eu acho que isso ainda daria um outro episódio, então fica aqui o convite pro Fred, pro Leandro, pro Edu também, né? Bora. Pra gente voltar a discutir isso. Por hoje, a gente termina por aqui. E talvez, rapidão, talvez em setembro ainda vai fazer um workshop dessa parada aí, tá? Olha logo só. Eu aviso aqui do DD. Olha só, vamos fazer já tem até o jabá aqui do... Um punch aí do... E aí, galera, se vocês chegaram até aqui, obrigado, e a gente espera vocês até semana que vem. Até lá. Até mais. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.